Olá, a gente sabe que pagar imposto faz parte do jogo, né? É assim que o Estado financia a saúde, a segurança, tudo. Mas será que esse poder de cobrar impostos é ilimitado? Será que o governo tem um cheque em branco para pegar o quanto quiser do nosso dinheiro? A resposta, para nossa sorte, é não. E hoje vamos entender direitinho quais são os limites que a nossa própria Constituição coloca nesse poder todo. Então, a grande questão é essa: o poder do Estado de cobrar impostos tem limite? Sim, com certeza. E esse limite está lá cravado na nossa Constituição. Pense nela como um verdadeiro escudo de proteção para cada um de nós, garantindo que a arrecadação do governo não passe por cima dos nossos direitos mais básicos. Ok? Vamos mergulhar nisso? O nosso primeiro ponto de defesa é o princípio que proíbe impostos com efeito de confisco. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. O imposto não pode ser usado como uma ferramenta para o Estado tomar os seus bens. Mas o que isso quer dizer na prática? A definição é essa aí, bem direta. Confiscar é basicamente o Estado tomar para si a posse do que é seu. É uma medida super extrema. E a Constituição, lá no artigo 150, é claríssima. Impostos não podem ser usados para isso de jeito nenhum. E olha que interessante essa visão do jurista Ives Gandra Martins. Ele expande essa ideia de um jeito fundamental. Ele diz que o confisco não acontece só por causa de um único imposto altíssimo. O ponto-chave é a tributação agregada, ou seja, a soma de tudo. Se o peso total dos impostos tira sua capacidade de se manter e de crescer, bom, aí sim estamos diante de um confisco. E essa visão não é só de um jurista, viu? Ela é confirmada pela nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. O STF liga o imposto confiscatório a um direito humano essencial, o direito a uma existência digna. Em outras palavras, a carga de impostos não pode ser tão pesada a ponto de comprometer suas necessidades básicas, como moradia, saúde e educação. Então, anota aí que esse ponto é crucial. Para decidir se um imposto é confiscatório, o tribunal não vai olhar só para ele, de forma isolada. A análise é sobre o efeito de tudo junto, a carga total de impostos que um mesmo governo, seja a União, um Estado ou um município, coloca sobre o cidadão. Certo. Ficou claro que existe essa proteção contra impostos excessivos. Mas e as multas? Será que esse mesmo escudo da Constituição funciona para elas também? A pergunta é essa, bem na lata. E as multas? A proibição do confisco também vale para elas? Ou o Estado pode pesar a mão o quanto quiser na hora de aplicar uma punição? E a resposta é um sonoro e importante sim. O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo e decidiu que esse princípio, o da proibição do confisco, se estende também para as multas tributárias. E a lógica do STF faz todo sentido, né? A multa precisa ser proporcional à infração que foi cometida. Se a punição é totalmente desproporcional ao erro, ela acaba perdendo o seu caráter educativo e vira só uma forma de tomar dinheiro, ou seja, de confiscar. E isso a gente já viu, é proibido. Agora vamos para a segunda camada do nosso escudo de proteção. Além de proteger o nosso patrimônio, a Constituição também garante a nossa liberdade de ir e vir. E acredite, isso tem um impacto direto nos impostos. A regra aqui é simples, mas muito poderosa. Nenhum imposto pode ser criado para limitar o tráfego de pessoas ou de mercadorias entre os estados e municípios. Afinal, o Brasil é um país só. Você não pode ser taxado simplesmente por cruzar uma divisa interna. Mas aqui, atenção, é preciso fazer uma distinção importante. A cobrança de pedágio, por exemplo, para usar uma estrada bem cuidada, é permitida. Por quê? Porque você está pagando por um serviço específico. O que a Constituição proíbe é criar um imposto que funcione como uma barreira, cobrado só pela passagem de um lugar para o outro. Ok, depois de ver todos esses princípios, vamos trazer tudo isso para o mundo real. O que tudo isso significa para você, no seu dia a dia, nas suas finanças e na sua liberdade? Resumindo, o seu escudo constitucional te garante duas coisas. Primeiro, proteção contra uma carga total de impostos e multas que ameace o seu sustento. E segundo, liberdade total para viajar e transportar suas coisas pelo país, sem barreiras de impostos. No fim das contas, o que você tem é o direito a uma carga tributária que seja razoável. Então, a grande lição é esta. A Constituição está aí para colocar limites claros no poder de tributar e, assim, proteger o cidadão. Saber que esses direitos existem é o primeiro passo e o mais importante de todos. E isso nos leva a uma reflexão final que eu deixo com você. Agora que a gente sabe que nossos direitos são protegidos, como é que nós, como sociedade, podemos garantir que esses limites sejam sempre respeitados na prática?